como criar um criativo de copy baseado nos maiores frameworks todo o tempo. Esses aqui são todos os meus squads. Aqui um desses squads que eu tenho são copywriters. Imagina ter os melhores copywriters do mundo. É exatamente isso que eu tenho aqui. Isso aqui é um movimento de abundância. O Pedro mostrou pra mim, que tava criando, eu entrei com toda a minha inteligência aqui, e agora o Thiago tentando com a inteligência dele de marketing vai ficar mais maluco ainda. Só que essa transição não vai mais acontecer entre humanos, ela vai acontecer entre agentes. Ah, isso é o futuro. Não, gente, isso aqui já presente, já acontece já nos Estados Unidos. Vai acontecer cada vez mais, vai ser o normal, tá? É isso que eu vou mostrar aqui pra vocês. Não vou compartilhar com vocês, mas eu vou mostrar pra vocês o que é. E talvez eu mostre como criar também aqui, um pouquinho. Mas olha só. O que é isso aí? Isso aqui são todos os meus squads. Aqui um desses squads que eu tenho são copywriters. Imagina ter os melhores copywriters do mundo. É exatamente isso que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho, para quem conhece aí agora os copywriters, eu tenho o Ben Sato, tá aqui. Se tu me disser assim, ó, me manda o workflow inteiro ou o squad, daí eu começo, essa pessoa tá começando a entender alguma coisa. Ele entendeu, isso. Porque assim, não adianta só isso aqui, gente. Mesmo se eu te mandar só isso aqui, não vai adiantar, porque, olha só, esses caras aqui, eles têm trocentos checklists para poder garantir que a copy tá boa, ó. Esses caras aqui têm trocentas informações de dados, que são os swipe files. Esses caras aqui, eles têm os frameworks deles aqui separados. Esses caras aqui, eu tenho como que é a linguagem que eles escrevem. Esses caras aqui, eu tenho um swipe file separado aqui. Eu tenho aqui o swipe file de alguns cursos deles. Eu tenho aqui, por exemplo, as tasks. Aqui é importante, tá? Aqui, porque pensa comigo, eu tenho vários copywriters, mas eu não preciso ter uma task, por exemplo, escrita de e-mail. Sei lá, o e-mail não existia na época do David Oswald. O John Benson, sei lá, o Russell Brunson e o Stephen George, que eu clonei aqui eles. Eles têm jeitos diferentes de escrever e-mails. Só que a atividade de escrever e-mail é a mesma. Então, as tasks, elas são compartilhadas entre os agentes. Então, aqui eu tenho várias tasks. Não, aqui são checklists. Aqui eu tenho, olha quanta task, eu tenho mais de 50 tasks para os copywriters. Todas. Aqui, quanto é que tu gastou? Aqui eu devo ter gastado uns $5 mil em API. Só para fazer esse negócio. Tá? Só para fazer esse negócio, uns $5 mil em API. Fora ter acesso a toda essa demanda de todos os livros deles, todos os cursos deles, todos os negócios deles, tratar isso, fazer um bom ETL, fazer um ETL de verdade. Isso aqui é uma task. Criar um ad de copy. Ela pode servir para qualquer agente que queira fazer paid media, mídia paga. Qual que é a complexidade? É uma complexidade alta. Daí, olha só, ele faz para Meta Feed, Meta Stories, Google Search, Google Display, YouTube Bumper, TikTok, LinkedIn Feed, LinkedIn Message. Aqui está como criar um criativo de copy baseado nos maiores frameworks de todo o tempo. Tudo. Tá aqui, ó. Cada uma dessas aqui é uma task. Olha só, eu tenho task para tudo. Então, os meus copywriters, eles podem decidir qual task vão usar. Daí eu tenho aqui os workflows, eu tenho os tipos de voz, eu tenho também os workflows. Eles fazem tudo isso, claro, obviamente, em cima de um ICP, em cima de um documento, de uma boa pesquisa de copy. Mas eu não tenho uma boa pesquisa de copy. Aqui, ó, aqui tá um workflow, por exemplo, de escrita de e-mail. O que vai acontecer aqui? Bill Cyril, nem sei, Ben Cyril, vai fazer daí toda, porque ele é um cara que escreve muito bem e-mails de newsletter, né? Então aqui ele vai fazer, aqui tá um workflow com toda a sequência. Então aqui, só para vocês entenderem, cada frasezinha que tem aqui, ó, ele puxa uma task, puxa uma checklist, puxa um processo inteiro, traz tudo isso para cá, blum. Eu não teria acesso a isso aqui se o Pedro não tivesse aberto isso aqui para mim. Então, isso aqui é um movimento de abundância. O Pedro mostrou para mim que estava criando, eu entrei com toda a minha inteligência aqui, e agora o Thiago tentando com a inteligência dele de marketing vai ficar mais maluco ainda. Quando eu entrei, fui lá do Vale, eu adorei estar no Vale do Silício, porque lá eu era burro o tempo todo. Eu sentava na parada do ônibus, o mendigo era mais inteligente que eu. E é maravilhoso sentir burro. Espero que todo mundo esteja sentindo burro aí. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse negócio acontecer, porque isso aqui é só um monte de código. Então, beleza, vamos fazer esse negócio acontecer, Alan. Então, eu vou chamar meus copywriters agora aqui. Deixa eu chamar meus copywriters aqui. Copy, o que acontece? Eu posso listar todos os meus copywriters aqui, né? Um monte de copywriter aqui, ó. Frank Kern, Gary Halbert, Stephen George, Jim Woods, Todd Brown, Claude Hopkins, David George, Clayton McPeace, John Carton, André Chaperon, Gary Pensivenga e por aí vai. Eu posso, só que assim, digamos que tu não sabe
Mas dá um enter então no Coptiff. O que vai acontecer com o Coptiff? Ele conhece esses caras. Então, digamos que tu quer escrever uma copy, vamos lá, alguém aqui nos comentários, tu me sentiu até um mágico, né? Alguém aqui fala aí alguma copy que tu quer escrever para alguma coisa, né? Tipo assim, e o que acontece? Esse cara vai saber qual é o copywriter, qual que é a task, qual que é o checklist, qual que é o workflow, e ele vai saber como criar para vocês qualquer copy de excelência do zero. Por quê? Porque enquanto o povo está escrevendo aí, o que vai fazer, né? Qual copy vai escrever? Cara, e qual é o valor disso? O valor disso aí é você, mesmo sem saber de copy, você ter uma arquitetura que tem um head, tem um copy chief ali, né? Um chefe, um head de copy, que conhece todos esses copywriters, e ele é a interface da sua ignorância até chegar no seu objetivo. Eu não sei nada de copy, eu não sei framework, mas eu tenho um objetivo de escrever uma página de venda ou de escrever um e-mail. Então, a interface entre a sua ignorância e o objetivo com muita qualidade é a arquitetura que foi construída aqui. Então, vocês conseguem abrir o Cloud Code e falar com o Cloud Code? Consegue. Mas você não tem repertório, framework e arquitetura de prompt. Aí vai entrar todo aquele papo maluco, né? Do prompt ingestion, de você entender como funciona os tokens, janela de contexto, assim, tudo isso. Isso acontecer aqui, ou isso acontecer aqui no meu sistema, nas minhas telas internas do meu sistema aqui, por exemplo, é uma questão, gente, de algumas linhas de código que eu vou mandar aqui para ele. Se eu quiser, literalmente, se eu quiser criar aqui na frente de vocês uma plataforma de conversa, eu crio agora, instantaneamente, para vocês verem. Mas uma coisa que daí vocês vão desapegar, e eu acredito no fim da UX, como um meio de comunicação com a IA. É o que eu acredito. Porque quando você percebe que você conversar diretamente com uma IA, sem essa interface disso aqui para mim tudo é porcaria agora, tá? Isso é latência. Isso aqui é latência. Isso aí tudo é latência. Isso aqui, gente, e olha, vocês estão ouvindo da boca de um cara que foi professor de design, fez faculdade de design, não se formou, mas fez faculdade de design, que foi por 3 anos front-end UX, focado em usabilidade, em grandes empresas lá em Porto Alegre, dizendo que isso aqui não presta mais, não serve mais. Por quê? Porque o mundo agora é dos agentes e eles não precisam, só o humano precisa de botão. O humano precisa disso aqui, o númerozinho aqui bonitinho, feed do membro. Não, IAs não precisam disso. Elas precisam de um JSON, um ML, uma API, um MCP, e o mundo é disso. Eu estava conversando agora com um cara, não vou falar o nome dele, porque ele tá aí, é um dos caras mais ricos do Brasil, que gosta de ficar ali escondidinho, ninguém fala dele e tal, e ele mandou uma mensagem para mim hoje de manhã e falou, Alan, cara, comecei a ver, isso que é legal também, quando tu abre um open source, todo mundo começa a falar, e tu começa a ficar, né, a galera grande quer falar contigo. O cara falou o seguinte para mim, cara, tô querendo criar um sistema de pagamento entre agentes. E eu falei para ele, eu tava conversando sobre isso com o Pedro, com o meu sócio, hoje. E eu conheci um cara no Vale que faz isso. Ele falou, tu acha que tem muito sentido? Eu falei, tem total sentido, é o que vai acontecer. Eu quero fazer um negócio, cara, por exemplo, o Thiago tem lá por exemplo, esse negócio do curso aí. O que vai acontecer, pessoal? Até transações mais altas, tá? A IA vai pegar, por exemplo, uma transcrição dessa... Você mais Homem das Cavernas aqui. É muito além disso, tá? Mas até para não abstrair demais para vocês. A IA vai escutar a live, porque o Thiago não teve tempo de escutar a live. Então o Thiago bota sempre a IA dele para escutar, o auto-clow lá, ele bota para escutar sempre a live, ele diz assim, se o Alan falar alguma coisa interessante, me traz isso um resumo no final do dia. Daí o auto-clow escutou a live, e escutou esse pitch de 100 mil reais, viu o que estava fazendo e viu que, cara, faz total sentido isso aqui pro Thiago, ele vai pegar e ele vai fazer a transição de 100 mil reais para minha conta, porque ele identificou que isso aqui faz total sentido pro Thiago. Já aconteceu isso com valores menores. Se vocês olharem, tem uma IA muito engraçada. A IA comprou um curso do Hormose para um cara, porque ela entendeu que o cara não sabia nada de venda, e ela também não sabia de venda, então ela comprou um curso do Alex Hormose pro cara, um curso de $1.500. Cara, aqui, respondeu, caramba, eu fui resolver o problema, você me pediu. Foi resolver o problema. Só que essa transição não vai acontecer entre humanos, ela vai acontecer entre agentes.
Ah, isso é o futuro. Não, gente, isso aqui eu te apresento, já acontece já nos Estados Unidos, vai acontecer cada vez mais, vai ser o normal, tá? Vai ser o normal. Isso aqui. Se eu começo a falar do que vai acontecer, eu consigo ver daqui a 2, 3 anos, aí, tipo, a galera não vai dormir mais hoje e não, nunca mais.